E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende a analisar o gráfico como um todo, de forma lógica e racional. Quanto mais conhecimento técnico você tem, mais resultados você alcança. A bendita consistência, aliás, e consciência, né, mental de um trader passa muito pelo seu conhecimento técnico. Conforme você alcança conhecimento técnico, a confiança vem e as coisas começam a acontecer. Então é isso que eu procuro ensinar aqui para você, é isso que eu procuro trazer para você aqui, para você crescer em conhecimento, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Após a aula, deixa um comentário para que venha ajudar o canal também e eu tenha incentivo aqui a trazer aulas para vocês inteiramente grátis, tá bom? Vamos ver o que os ativos têm a nos oferecer. Hoje é um mercado de opções binárias, está em OTC, hoje é sábado. Vamos aqui para o primeiro ativo que nos aparece, que é o SDCHF. Ó, o SDCHF, o que ele apresenta de legal aqui para nós agora? Até agora, o que ele apresenta de legal para nós? De forma clara e objetiva. Não tem tanta coisa não, né? De forma clara e objetiva. Vou fazer um trade aqui contra a tendência, porque ele vem mostrando essa forma de movimentação. Então, eu vou continuar um pouco aqui a tendência, mais uma vez. Cadu, existe um risco nessa tendência? Sim, existe. Por quê? Porque tem pontos de desequilíbrio muito próximo, né? Então aqui, ó, tem um fundo aqui, tem um topinho aqui, tem regiões de conflito aqui, tem regiões de conflito aqui. Porém, quando eu começo a analisar o gráfico, eu não posso fazer só a leitura de vela na região, eu tenho que ver um contexto. E quando eu começo a analisar o contexto, o que eu começo a ver nesse gráfico aqui? Eu vejo todas as vezes que ele fez fundo, ó, ele fez uma correção legal. Fez fundo, fez uma correção legal. Fez fundo, por que agora ele não vai fazer uma correção legal? Só porque eu entrei? Não. Então, observe o contexto gráfico, observe a movimentação do gráfico para você entender o que o gráfico está fazendo. Conforme você observa o que o gráfico está fazendo, fica mais claro. Ó. Vamos ver? Tá lá, entrada perfeita. Então, olha só. O gráfico fez esse movimento na correção. O gráfico fez esse movimento na correção. Quando ele chegou aqui, ele deixou o que? Um padrão de candle. Isso aqui é um padrão de correção. Então o que eu fiz? Segui o gráfico na tendência, no mesmo movimento. Aí você pode falar assim, poxa Cadu, mas essa tendência aqui é uma tendência pequena, ela está contra uma tendência maior. Sim, mas a tendência maior está trabalhando em um canal. E todas as vezes que o canal corrige, ela vai buscar a máxima da tendência maior. Então é uma questão de contexto gráfico. Ó. E rompeu aqui e agora já está revertendo essa micro-região para outra região. Viu como é uma leitura do gráfico? Viu como se vê um contexto gráfico? E como se aplica a leitura de vela? Porque tem muita gente que pensa o seguinte, se ele fizesse só leitura de vela, quando ele vê uma vela gigante dessa, ele vai falar assim, olha, aconteceu isso aqui do mesmo jeito que aconteceu, veio um candle de baixa. O que ele iria fazer após a entrada desse candle? Ele iria vender. Aí o candle ia fechar verde, não ia dar certo. Ele ia ver esse pavio aqui, o que ele ia fazer? Ele ia vender aqui novamente. Porque ele ia perceber ou ia analisar só porque entrou uma vela forte aqui e entrou vela forte aqui e o preço continuou. Se fosse assim, gente, fazer só essa leitura de vela seria maravilhoso. Não é assim. É contexto do gráfico. Tanto é, ó, que eu falei para você que aqui era uma compra. Dá uma olhada no que está acontecendo com o gráfico. Está explodindo. Está se movimentando. Está fazendo o seu movimento lógico e racional. Então é isso que eu quero que vocês aprendam estudando, aprimorando, tendo conhecimento técnico. Inclusive esse padrão aqui que eu fiz entrada, que para mim é um filtro de entrada em contexto gráfico, fazendo essa leitura de vela juntamente com o movimento do gráfico, você encontra aqui neste book, ó, que eu deixo inteiramente grátis para vocês estudarem. São 36 páginas de estudos que você pode fazer toda a aplicação direta aí nos seus estudos.
Você vai até o canal do Telegram, que está no link abaixo aí, ou no banner do canal. Vai entrar nele, ó, Treinamento Hunter, cuidado com falsos perfis. Vai na mensagem fixada, vai clicar e tem os links para download, tá bom? Aqui no canal do Telegram você vê resultados dos alunos, ó. Cristiane mandando aqui uma entradinha agora em OTC, Treinamento Hunter Vida. Você vê link do YouTube. Ó, o aluno Rafael aqui, ó. Tô chegando lá, professor, seguindo o plano e corrigindo os meus erros. Obrigado. Olha o Rafael aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entradas. Perfeito, Rafael. Olha o que o Rafael ensina a vocês aqui, ó. Tô seguindo o plano. O que significa isso? Seguindo o passo a passo dos estudos. E com isso ele vai corrigindo os erros. Corrigindo os erros, ele alcança o quê? A consistência. É uma questão de lógica, né? É só fazer o que tem que ser feito. Aqui é o Wagner, ó, tá lá, 6-3, ó, e o loss ainda foi de 60 centavos, 2,40, porque foi defesa que ele fez. Aqui temos outro aluno que eu não me lembro o nome, ó, mais um dia positivo, meta batida. Hoje achei o gráfico tão fácil de ver as entradas, obrigado pelos ensinamentos. Por que que o gráfico fica fácil para o aluno? Porque ele já está adquirindo um conhecimento técnico em relação ao que o gráfico pode fazer, de acordo com aquilo que a análise gráfica ensina. Cristiane mandando mais resultados aqui, ó. Você viu, Cristiane põe o nome dela, né? Isso que eu quero de vocês, que nem o Paulo aqui, ó. Entrada tá lá, Cadu, meu nome, o nome dele. Por quê? Para ficar mais claro para as pessoas, porque tem sempre umas pessoas que imaginam assim, ah, o Cadu pegou o resultado de outro lugar, o Cadu nem sabe quem é esse aluno. Às vezes eu me confundo o nome do aluno mesmo, que são muitos. Então, coloque o seu nome, né? Olha lá, ó. Como fez o Paulo aqui. O Paulo é o nosso aluno lá do Paraguai, um dos nossos alunos internacionais, ó. Bom dia, professor Cadu. Meta de $100 batida em 13 minutos. Capital e conhecimento crescendo. Obrigado, Paulo. Tá certo? Ó, o Paulo fez a lição de casa aqui quando mandou o resultado dele. E tá lá a entrada, Cadu. Tá bom? Então, põe o seu nome, põe o meu nome para a turma ficar feliz aí ao ler. Então, aqui no Telegram você encontra os resultados, você pode fazer parte, mesmo que você não é do treinamento, você pode fazer parte do canal. Se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram também, por mensagem, por direct, tá? Meu Instagram é o Cadu Rinaldi. Aqui você tem o link também do treinamento, caso você tenha alguma dificuldade em querer saber. Lembrando que meu WhatsApp está aqui dentro da página do treinamento. Lembrando também que ele está com 60% de desconto. Então eu costumo dizer para o pessoal que é preço de pão com manteiga pelo conteúdo e conhecimento que você adquire. Eu, há muitos anos atrás, desde a época que eu entrei na primeira minha formação universitária, em 1997, eu escutei uma coisa que realmente, desde lá para cá, eu levei comigo, que é assim, conhecimento não existe valor. Você pode querer até taxar um preço, mas não tem valor. Porque às vezes o valor que você coloca é tão pífio, é tão inferior àquilo que ele te proporciona, que não tem como você mensurar um valor. Então, aproveite essa oportunidade de você aprender realmente os gráficos, conhecer realmente como funcionam os gráficos, para você compreender toda a dinâmica do preço, entender os movimentos, leitura de vela, leitura de gráfico, para você compreender o que fazer diante dos gráficos. Para entender como fazer uma compra, para entender como fazer uma venda. Compreendeu o que eu estou querendo dizer? Vamos lá para um outro ativo. Não vamos perder muito tempo aqui não, hoje é sábado, né? Talvez você quer passear, quer sair, quer se divertir. Eu não quero ficar segurando você por muito tempo aqui. Então vamos ver esse ativo. Ó. Gráfico chegando nessa região. Não está muito claro aqui não. Apesar de que ele mostra força de continuidade, mas ele está numa região que ele pode fazer correções. Apesar de não ser uma região tão clara de correção, mas ele pode fazer correção. Não é uma região clara, mas ele pode fazer. Por quê? Ó, região para segurar preço aqui, região para segurar preço aqui, e aqui ele já está deixando o quê? Está deixando um candle de indecisão. Então, tchau, Euro JPY. Vamos procurar outro ativo. Euro GBP. Vamos procurar mais clareza. Ó, Euro GBP chegou nessa região.
fez um pin bar aqui. Isso aqui é o chamado pin bar. Região continua crescendo, o preço continua indo. Deixa eu ver o que o gráfico tem a nos oferecer aqui, ó. Região muito boa aqui em cima. Tem uma outra região legal aqui, mas ele não chegou ao seu destino. Sabe quando o GPS fala assim, você chegou ao seu destino? O gráfico aqui não chegou ao seu destino ainda. Se ele chegar no destino dele, se ele chegar realmente no destino que ele tem que chegar, tem entrada. Se ele não chegar, não tem entrada. Vamos aguardar um pouquinho, vamos ver o que ele vai fazer. Sobe um pouquinho aí, sobe um pouquinho. Vou entrar, tá? Agora eu creio que o gráfico chegou ao seu destino, como diz um GPS, né? Ó, tá rompendo, tá querendo romper. Deixa eu ver o que tem lá atrás. Não tem nada. Como é que ele vai romper isso aqui? Não tem nada. Ah, é OTC, né? Tudo bem, é OTC. Então vamos lá, vamos entrar com mais 2 taxas aqui para garantir o movimento. Sobe um pouquinho mais aí para entrar com 2 taxas. Agora ele resolveu descer bem na hora que eu entrei com 2 taxas. Eita, ativo. Agora desce com tudo aí para mostrar o que é análise gráfica. Desce com tudo aí. Ó, agora ele subiu. Eita, mundo velho sem porteira. Mostra aí que a análise gráfica é surreal. Por que eu fiz aquela entrada ali? Porque eu vi que o ativo chegou ao seu destino. Você tem que entender o movimento do contexto gráfico. Outros vão falar assim, Cadu, mas você entrou contra um candle de força. Tá lá, ó. Não entrei, gente. Você tem que entender o fim do movimento. Olha o gráfico aqui. O gráfico chegou nessa região, ó. Vou mostrar para você. Por isso que eu falo assim, ó, gráfico chegou ao seu destino. Por que eu falo que o gráfico chegou ao seu destino? Isso aqui é uma região, ó. A região está clara, O que aconteceu? Este candle aqui foi um candle de exaustão. Ah, eu não tenho volume para ter certeza. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. O gráfico chegou querendo fazer rompimento. Mas quando eu vou no passado do gráfico, não tem o porquê dele romper naquela região. Porque se eu já vi um movimento de exaustão, não tem o porquê. Quando eu vejo esse pequeno pavio aqui, ele pode vir fazer ainda essa região aqui. O que ele fez? O que eu fiz? Fui lá e sentei o dedo com mais taxas. Por quê? Porque eu sei que o movimento aqui é um movimento de correção de tendência. E quando eu faço a entrada, ó, ele vem e deixa aqui, ó, um candle lindo, 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 lindo. Então, você percebeu que fazer uma leitura do preço, uma leitura do candle, está intimamente ligado ao contexto gráfico? Você tem que aprender como dominar a leitura de velas em opções binárias, OTC ou mercado aberto. Quando você compreende isso, quando você compreende esse detalhe na leitura de vela, as coisas começam a acontecer. Porque a leitura de vela e opções binárias andam juntas. Opções binárias em OTC ou mercado aberto é tudo igual. Então você tem que aprender como dominar a leitura de vela, como saber o que a vela vai fazer. Você tem que entender como saber ler o padrão de vela na região. Você tem que entender sobre a questão do contexto e padrão de vela. Você tem que entender isso. Você tem que entender a questão de a leitura da vela como filtro de entrada. Tanto é que o gráfico continuou subindo, sem problemas. E eu sei disso. Por que o gráfico continuou subindo? Por causa da formação aqui, ó. Ele está aqui em um triângulo ascendente. Uma figura gráfica. O que vai acontecer com esse triângulo? Ele vai romper, vai retornar e vai continuar o seu movimento. Ótimo, tranquilo. Mas ele não tem força para sair rompendo nessa região. Então, por isso que eu faço uma correção na região. Então, você tem que entender a leitura de vela como filtro de entrada. E aí você vai desenvolvendo o quê? Uma estratégia de leitura de vela. O contexto com leitura de vela. Contexto e padrão de vela. Aprenda a ler o padrão de vela dentro desse contexto. Por que eu falo isso? Aprender a ler velas dentro de um contexto. Porque essa semana não foi só uma pessoa que me enviou algumas entradas assim, que porque ela lê só a vela, ela acaba caindo em erro. Então, por exemplo, às vezes o gráfico está aqui, ó. Aqui tem uma região de resistência.
Aí o candle de alta, ele chega assim, ó, chega assim. Aí que o camarada pensa? Poxa, isso aqui é um marobozu. É como esse aqui que está formando agora, né? Esse candle vai pegar e vai fazer o quê? Ele vai romper com tudo. E aí o que acontece? Quando ele imagina que vai romper com tudo, acontece exatamente o que aconteceu aqui, ó. O candle vai até lá em cima, deixa aquele pavio, vem, fecha o corpo aqui assim e deixa aquele pavio gigante. Por quê? Porque está errado você só ler uma vela. Você só ler a vela. Você tem que entender o que está acontecendo no passado. Você tem que entender o que está acontecendo em um contexto gráfico. E aí você vai aliar a leitura de vela dentro do contexto gráfico. E aí você é capaz de entender e compreender a movimentação com lógica e com razão. Então não se faz uma entrada simplesmente por fazer. Tem que ter contexto, tem que ter movimento, tem que ter um porquê. Olha o movimento acontecendo de novo aqui, ó. O gráfico está fazendo o que eu falei, lembra? Dele ir lá buscar, ó, dele ir lá buscar e voltar nessa região. E aí ele já começa a fazer canais nessa região. Se você traçar linhas aqui, ó, você vai ver que ele está desenvolvendo aqui, ó, canais. Olha como que se faz uma leitura de contexto. Canais, ele está fazendo canais. Quando ele chega nessa região aqui, ele tem essa região que ele pode fazer um trabalho de correção. Ele tem essa região que ele pode fazer um trabalho de correção. Aí você fala assim, Cadu, por que ele pode fazer esses trabalhos de correção nessas regiões? Porque são regiões de desequilíbrio do gráfico. São regiões onde o gráfico desequilibra os seus movimentos. Olha aqui, tracei essa linha de referência. Olha que interessante. Por quê? Porque aqui é um canal. Você entende que aqui ele formou um outro canal? Quando ele veio aqui para cima, ó, quando ele fez esse movimento de alta, aqui ele já formou um outro canal. E olha onde ele foi parar nesse outro canal. Ele veio parar aqui, ó, nessa mesma região. Então, quando o gráfico está em tendência, ele vai trabalhando esses canais. Ele vai trabalhando esses movimentos. Ele procura fazer esses movimentos de forma lógica e de forma onde você consiga entender o movimento. Ó, o que eu posso aguardar aqui quando eu vejo lá no passado? Tem movimentos gráficos que eu tenho que entender a leitura de vela junto com o contexto. Então aqui o que eu posso fazer? Aqui eu posso fazer uma entrada de continuidade. Por quê? Porque eu estou vendo o gráfico trabalhando nos canais. Eu estou vendo o gráfico fazendo um movimento. Eu estou vendo o gráfico buscar regiões. Então, o contexto trabalha juntamente com a leitura de vela. Eu não posso simplesmente fazer a leitura de vela por fazer. Por que eu fiz essa entrada aqui? Porque aqui sim para mim é um engolfo e ele pode continuar a buscar aquela região lá. Aí você fala assim, poxa Cadu, mas será que ele não vai só porque você entrou? Eu não vejo nada lá atrás no passado, ó. Não vejo nada, não tenho porquê. Ele pode fazer um movimento sem lógica e sem razão, sem problema. Se o gráfico me der um loss ali, sem problema, não tem problema nenhum. Eu estou altamente lucrativo, né? Fiz uma entrada com 3 taxas, outra entrada com uma. Ó. Eu vou até abrir o GBP, Euro GBP de novo. Caso ele me dê um loss, ó, eu entro com juros e corretões. Ah, nem precisou. Tá lá, ó. Tá lá, tá vendo? Entrada perfeita, deixa eu voltar lá. Aqui, entrada perfeita, por quê? Dá uma olhada, gente. Contexto gráfico. Contexto gráfico. O que o gráfico está fazendo aqui, ó? O gráfico está trabalhando tendência. Ah, Cadu, mas quase ele não subiu aqui. Claro, né? Tem as dificuldades. Por quê? Porque se o gráfico fez a sua ignição na tendência aqui e ele fez um topo aqui, ele começa a ter fraqueza no movimento. E eu ensino tudo isso no treinamento. Então ele vai ter um pouco mais de dificuldade depois para chegar à continuidade do preço aqui. É claro que ele vai ter. Só que eu não posso aplicar uma leitura de vela, um contexto de leitura de vela, fora de um contexto do gráfico. Não tem como. Não tem como. Eu preciso entender o gráfico de forma técnica, com conhecimento técnico. Compreendeu? O gráfico pode até chegar aqui e continuar caindo e fazer um movimento assim, dentro desses canais. Seja canais de tendência, seja canais de suporte e resistência, tanto faz.
O que você tem que aprender para ter uma assertividade e compreender o gráfico é aprender como dominar essa leitura de velas em opções binárias, OTC ou mercado aberto. Porque quando você domina isso, você começa a entender o contexto juntamente com a movimentação da vela. Tá vendo? A minha entradinha ainda fez mais uma e está chegando aqui próximo, agora ele começa a perder força. Tranquilo, simples, trabalhando com contexto. Entradinha aqui em EURGBP, tinha até aberto ele, né, com receio de tomar um loss ali, caso o preço não tivesse a força para continuar o movimento, que ele me mostrou. Eu só continuei o movimento porque o gráfico me mostrou. Não foi eu não pensei assim, eu acho que ele vai continuar. Não, o gráfico me mostrou o movimento de continuidade. Por isso eu entrei. EURGBP, EURGBP novamente, aquela correção linda aqui na região. E o USD-CHF, nossa primeira entrada. Então aqui praticamente aqui 4 entradas, 4 taxas, duzentinho aqui de dólar, num sábado maravilhoso. Eu espero que você tenha um ótimo fim de semana, não quero me alongar. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe um comentário após a aula. Quer aprender de verdade? Quer saber analisar os gráficos? Vem para o treinamento. O preço aí está com pão de manteiga, né? Preço de pão de manteiga. Entre em contato comigo caso tenha alguma dúvida, caso queira conversar alguma coisa. Os links estão aí abaixo do vídeo ou no banner do canal, tá bom? Te vejo então numa próxima aula. Te vejo num próximo trade. Fica com Deus. Fui.